Deus vai colocar uma proteção na sua vida. Hoje Deus vai tirar isso de você, aleluia. Não tem espírito de inveja, não tem espírito que vá contra a tua vida, que não vá te permitir prosperar no teu negócio, que não vá permitir que o teu casamento vá adiante, que não vá permitir que a tua família vá adiante, aleluia. Tem muita gente querendo ser médico, querendo ser advogado, querendo ser doutor, querendo ser mecânico, querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas se esquece de ser profeta, se esquece de ser apóstolo, se esquece de ser levita, se esquece, enfim, querido, de exercer os dons que Deus tem colocado na tua vida, colocar autoridade na tua vida. Deus vai colocar bênção na tua vida. Deus vai começar a dizer: olha a capa dele, é pregador, olha a capa dele, é autoridade espiritual, olha a capa dele, é levita, olha a capa dele, é aquele que expulsa demônio e bota ele para correr. Quem quer essa capa nessa noite, querido? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, sem mais demoras, eu trago nesta noite uma palavra para os irmãos. A palavra, ela tem um título, e o título é: levanta, põe a capa e apressa-te. Amém? Levanta, põe a capa e apressa-te. E tem também um intertítulo, dizendo que esta capa é a capa da dupla honra. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso também? Aleluia. Quem está disposto hoje a levantar na presença do Espírito Santo de Deus e receber dupla honra nesta noite? Amém? Meu irmão, é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque Deus quer trazer isto na sua vida. Deus quer fazer isto na tua vida. É para isso que nós pregamos a palavra de Deus, e é para isso que o Senhor nos inspira a trazer esta mensagem nesta noite. Amém, querido? Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Um texto curto, leremos aqui do versículo 6 ao versículo 8. Atos, capítulo 12, versículo de 6 a 8. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. O texto diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, e preso com ele também havia duas algemas. E como se não lhe bastasse, havia também sentinelas às portas da cadeia. Repentinamente apareceu um anjo, que trouxe consigo um clarão, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou, dizendo: levanta-te, Pedro, depressa, levanta-te. Então, imediatamente, as algemas caíram dos seus punhos. E o anjo também lhe disse: vista-se, calce as tuas sandálias. E assim Pedro o fez. E semelhantemente, o anjo também vos disse: Pedro, toma a tua capa, veste e segue-me. Eu queria que você repetisse comigo: toma a tua capa, e segue-me. Novamente: toma a tua capa, e segue-me. Aleluia. Pode sentar, meu irmão, se você puder, sente-se e aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Amados, uma roupa, ela fala bastante a respeito de uma pessoa. Aquilo que você veste, de certa maneira, diz quem você é. Você reconhece, por exemplo, um mecânico, quando você vê aquele homem ou aquela mulher vestida com um macacão. Você reconhece um médico quando você olha o jaleco do médico. Você pode reconhecer muitas pessoas de acordo com a forma como esta pessoa está vestida. Todos nós expressamos aquilo que nós sentimos através
das nossas roupas. No dia que você está mais feliz, você coloca uma roupa mais colorida. Mas quando acontece um problema muito grave na sua vida, quem sabe uma morte, antigamente era mais comum, mas hoje nem tanto, porém ainda normal, as pessoas se vestem de preto. Então quando você olha para uma pessoa e você vê a maneira como aquela pessoa se veste, você sabe que esta pessoa, ela representa alguma coisa. E é interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos nos dias de hoje e vemos estes homens e mulheres da moda que ditam a moda, as cores da moda, como se vestir, como se portar com uma roupa, nós achamos que a roupa, ela é algo que vem de agora, ou seja, você representa os seus sentimentos, a sua profissão, da onde você vem, o que você é, de acordo com a forma como você se veste. Mas eu quero dizer a você que este costume, ele não é um costume novo. Ou seja, há milhares e milhares de anos, as pessoas já demonstravam quem elas eram através das roupas. Então, ao longo dos milênios, as roupas, elas representam algo na sua vida. Algumas pessoas gostam de roupas mais claras, outras pessoas gostam de roupas mais escuras, outras pessoas preferem roupas mais despojadas, outros preferem trajes mais sociais. Enfim, cada um de nós que temos a liberdade, pela honra e pela glória do Senhor Jesus, de estar nesta igreja conforme nós achamos que é respeitoso ao Senhor, ou seja, aqui não é obrigado a andar de terno e gravata, aqui não é obrigado as mulheres a usarem vestidos, enfim, nós não temos este hábito, este costume aqui, mas a sua roupa, ela representa quem você é. Então, meu irmão, este hábito, que já tem milhares e milhares de anos, ele fala algo a respeito deste homem. Quando nós falamos sobre Pedro, nós vemos um anjo falando com ele, dizendo: Pedro, você precisa colocar as suas sandálias. Depois ele diz para Pedro para que ele se vista. E depois ele diz para Pedro para que ele coloque a sua capa. Encontramos um homem que estava preso, um homem que estava dentro de uma cadeia, humilhado, um homem que havia sido desprovido da sua liberdade. E amados, quantas pessoas estão vivendo assim hoje, não é? Desprovidas da sua liberdade. Aquele era um momento muito tenso para Pedro. Acabaram de matar Tiago. Tiago havia morrido à base da espada de Herodes. Herodes estava achando divertido matar os cristãos, porque ele percebeu que os judeus se agradavam toda vez que ele matava um cristão. Então ele matou um homem desconhecido, os judeus gostaram. Depois ele matou um homem que representava alguma coisa no evangelho, os judeus gostaram. Aí ele foi um pouco mais adiante e matou Tiago, os judeus festejaram. E então, para festejar a Páscoa, ele sequestra Pedro dos seus direitos, coloca Pedro numa prisão, tira a sua capa, tira a sua roupa, tira a sua sandália e prende Pedro em um cárcere, lugar de onde ele não poderia sair. Pedro, um homem muito conhecido, um homem que trazia respeito, um homem que não era qualquer um. Quando ele foi preso, ele chama a atenção dos soldados, chama a atenção dos comandantes, e eles dizem: olha, este homem aí, ele é bastante importante entre os cristãos, então é necessário que haja segurança. E baseado nisto, Herodes, ele manda que se coloquem 4 juntas, 4 grupos de soldados para vigiar Pedro. E ainda como se não bastasse, ele também prende as mãos de Pedro. Pega um soldado, prende a mão aqui, pega outro soldado e prende a mão do outro lado, para que ele não pudesse sair. Ainda como se não bastasse, manda reforçar a guarda na cadeia,
para que não houvesse possibilidade de que este homem pudesse sair. Logo depois da Páscoa, Pedro seria devidamente condenado e executado. Meus irmãos, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, e eu sempre digo isso aqui, é necessário que você tente interpretar aquilo que o Espírito Santo diz. Nenhuma linha, nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus está escrita à toa. E esse texto não foge à regra. Mas para entender aquilo que o Espírito Santo quer dizer, você também precisa compreender o que não está escrito, ou ao contrário do que está escrito. Pedro, um homem poderoso. Pedro, um homem que estava fundamentando o Evangelho. De repente este homem, ele é levado para um lugar e a palavra de Deus, ela diz que Pedro estava preso. Estava sem liberdade. Mas a Bíblia diz que quando o anjo chegou, ele disse assim: Pedro, vista-se. Então nós sabemos que Pedro estava despido. Depois nós notamos que o anjo diz: Pedro, calça as tuas sandálias. E com isso nós percebemos que ele também estava descalço. Como se não bastasse, o anjo diz: Pedro, põe a tua capa. Então nós percebemos que ele também estava sem a capa. Meus irmãos, talvez vocês não compreendam, mas para um homem naquela época, ficar despido na frente de outro homem era uma humilhação terrível. Mesmo os presos, os homens, os bandidos mais sórdidos, eles eram colocados dentro da prisão com panos de saco, roupas rasgadas, roupas velhas, que também era uma desonra. Já pregamos aqui, já dissemos que quando um judeu naquela época se sentia humilhado ou se enraivecia, quando havia uma morte na família, ele rasgava as suas vestes, como forma de desonrar a si mesmo. Pedro não teve sequer este direito. Ali, queridos, ele estava com a sua mão direita e com a sua mão esquerda presa. E quando você fica sem a mão esquerda e sem a mão direita, você compreende que perde a capacidade de apoiar os outros, porque a mão esquerda significa apoio. E você também perde a capacidade de abençoar os outros, porque é com a mão direita que nós abençoamos as pessoas. Então Pedro foi sequestrado não só da sua liberdade, mas ele foi sequestrado do direito de ajudar as pessoas, foi sequestrado do direito de ajudar a sua família, foi sequestrado do direito de ajudar as pessoas que estavam à sua volta. Mais do que isto, ele foi sequestrado do direito de abençoar a vida das pessoas. Amado, como que está a tua vida? Hoje, queridos, eu diria que nós estamos muito longe desta possibilidade. Muitos irmãos estão vivendo o que eu chamo de contexto atual desta passagem. Estão presos a um cárcere. Não conseguem abençoar ninguém, não conseguem ajudar ninguém, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer absolutamente nada. São pessoas que querem fazer, mas não podem. São pessoas que querem muitas vezes abençoar a vida do filho, mas não podem. São pessoas que querem trabalhar muitas vezes na igreja, mas não podem. Estas pessoas, elas estão vivendo o que eu chamo de contexto atual para este texto. E a palavra de Deus, ela é atual. Quantas pessoas estão agora amarradas, presas, sem poder fazer nada, vivendo na escuridão, vivendo momentos de terror, vivendo momentos dificílimos, sem poder se alimentar, sendo humilhados, porque foram sequestrados pelo inimigo. Herodes representa o próprio diabo. Quantas pessoas têm vivido assim, queridos? Como está a sua vida? Eu queria que por alguns momentos você tentasse imaginar como Pedro estava vivendo. Eu queria que por alguns momentos você tentasse compreender como Pedro estava vivendo.
Eu gostaria, amado, de pedir a você que desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Mas dá mesmo, dá as duas, uma para um lado, outra para o outro, em nome de Jesus. Pode dar a mão aí? Pode dar a mão? Thaís, ou Alexandre, apaga as luzes. Meu irmão, sem soltar as mãos, eu gostaria que você ficasse de pé. Foi difícil, sim ou não? Ouvi alguns sims e alguns nãos aí. Agora, meu irmão, feche seus olhos, feche seus olhos. Eu vou contar até 3. E quando eu disser 3, eu quero que você vire para algum lado aí, ou para a esquerda ou para a direita, mas eu não vou falar qual lado. Amém? 1, 2 e 3. Ficou meio confuso aí, queridos? Aleluia. Pode acender a luz, queridos, pode soltar a mão. Deu para você perceber, meu irmão, que quando nós estamos com as mãos amarradas e quando nós estamos no escuro, as coisas não ficam fáceis, não é verdade? Não é fácil ficar no escuro, muito mais se você estiver vivendo uma prisão. Viver esse contexto, amados, não é algo fácil, mas eu fico tentando aqui, queridos, analisando a vida, analisando este momento na vida de Pedro. De repente Pedro está ali preso e aparece um anjo. No outro dia o Pedro ia ser, não sei se crucificado, enforcado, se iria ser morto à espada, não sei se iriam jogar ele na cova dos leões, eu não sei o que iam fazer com ele, mas ele seria dilacerado, seria morto. Aí de repente, do nada aparece um anjo, há um clarão na cela, e aí o anjo fala assim: Pedro, acorda. E Pedro acorda. E aí Pedro olha para um lado, olha para o outro. Quando ele pensa que não, as algemas que estavam prendendo a sua mão caem. Amados, eu acho que se sou eu nessa hora, eu já saía correndo aí mesmo. Mas o anjo, ele disse assim: Pedro, vista-se. Pedro, coloque as sandálias. Pedro, coloque a capa. E eu fiquei pensando, amados, por que isso? Eu acho que o anjo, queridos, pode ser muito forte, o anjo pode ser poderoso, mas anjo não é bobo. E ele tinha uma mensagem para trazer através desta palavra, através da capa, através das roupas de Pedro. E é por isso que esse texto ficou gravado. É por isso que esse texto está escrito na sua Bíblia. Nós começamos falando sobre roupas, e eu disse a você que a roupa representa o que você é. Naquela época, meu irmão, um homem, ele precisava usar uma capa. A capa dizia o que você era. A capa dizia quem você era. Se você usava uma capa, conforme nós lemos lá em Números capítulo 15, acho que a partir do versículo 37, com borlas, não é? Com um cordão pendurado, então você era um profeta. Se você usava uma capa branca com borlas douradas, então você era romano. Se você usava uma capa toda vermelha, então você era do time de João Batista. Se você usava uma capa azul, e com este azul também detalhes em dourado, então você poderia ser um dos fariseus. E quem eram os fariseus? Zelotes, essênios, cada um tinha a sua capa. E eu quero dizer a você, querido, que hoje nós continuamos usando capas. Todos nós continuamos usando capas. Entrou até um neném aqui hoje com uma capa. Você vai perceber que até hoje, amados, os grandes super-heróis, eles usam capas, não é verdade? Hoje, queridos, nós usamos mais capa do que nunca. É lógico que eu não consigo pregar a vocês sobre todas as capas, mas eu quero pregar sobre algumas capas que nós estamos usando na atualidade. A primeira capa, queridos, que eu quero pregar nesta noite é uma capa que tem um nome, e o nome dela é inveja. Gênesis 37, de 3 a 4, a palavra de Deus diz: Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso lhe mandou fazer para ele uma capa longa,
Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Meus irmãos, quantas famílias têm acabado como a família de Jacó e os seus 12 filhos? Quantas famílias têm sido vítima de inveja? Quantas famílias têm sofrido porque quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você compra um notebook, quando você compra um celular, quando você compra um par de sapatos, quando você compra qualquer coisa, a pessoa olha para você e diz assim: que lindo! Mas na verdade a pessoa está se corroendo por dentro. Quantas famílias têm sido vítimas deste tipo de inveja? Irmão, não estou pregando como Paulo aos gentios, estou pregando para os cristãos. Estou dizendo que muitas vezes dentro da própria igreja há pessoas que são invejosas. Há pessoas que não podem ver o irmão comprar algo novo. Esses dias o pastor Wilson falou para mim, falou: Tamir, eu chegava na igreja e vinha um irmão, colocava a mão no meu carro e falava: ô Senhor, dá esse carro para mim, Senhor, dá esse carro para mim, Deus. Aí foi no outro final de semana, o irmão chegou, colocou a mão de novo no carro e disse: dá esse carro para mim. Ele falou: meu irmão, essa oração aí não é boa não, esse carro é meu, ora para você ter o seu. Queridos, quantos casamentos têm acabado por causa de inveja? Quantos casamentos acabam porque a esposa é uma flor, é uma mulher bonita, concebida pelo Espírito Santo, e mulher é bonita mesmo. E aí o amigo olha para a esposa do outro amigo: rapaz, mas que esposa bonita essa sua, parabéns. Inveja, porque nesse parabéns tem outro sentido. Meus irmãos, quantas empresas acabam por causa de inveja? Tem empresa que nem começa por causa de inveja. Por isso eu quero dar um conselho. Tem algumas pessoas aqui que falam assim: pastor, eu quero montar um negócio, pastor, eu quero fazer algo aí, eu estou pensando em fazer um negócio. Meu irmão, não conta para ninguém, conta para Deus. Fala com Deus, declara para Deus, faz propósito com Deus, mas não conta para ninguém, porque tem empresa que nem começa por causa de inveja. Hoje tem muita gente mais preocupada em acabar com a empresa do outro do que fazer com que a empresa dele prospere. Quantas pessoas vivem assim, queridos? Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz que o homem que está em paz, diz que o homem que vive bem consigo mesmo, ele vive na tranquilidade. Mas o homem que sofre de inveja, este quebra até os ossos. Quantas pessoas vivem quebradas, doentes, amarguradas por causa desta capa chamada inveja? Gálatas capítulo 5, versículo 21 é bem claro, lá diz assim: os invejosos não entrarão no reino dos céus. Meu irmão, você é vítima dessa capa ou você usa essa capa? Eu não sei se você é vítima desta capa ou se você usa esta capa. Deus está falando com você nessa noite. Eu não sou ninguém para falar com você, a não ser através do canal que Deus nos faz. Mas eu quero dizer que se você é vítima desta capa, hoje Deus vai colocar uma proteção na sua vida. Hoje Deus vai tirar isso de você, aleluia. Não tem espírito de inveja, não tem espírito que vá contra a tua vida, que não vá te permitir prosperar no teu negócio, que não vá permitir que o teu casamento vá adiante, que não vá permitir que a tua família vá adiante, aleluia. Por causa de inveja, Jacó viveu um sentimento de morte, mesmo sem ter morte. Seu filho não morreu, mas ele chorou a morte do seu filho. Por causa da inveja, a família de Jacó ficou desunida. Por causa da inveja, a família de Jacó quase morreu de fome. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não permita que o inimigo deixe que este sentimento recaia sobre o seu coração. Outra capa
uma capa muito utilizada nos dias de hoje, chamada desobediência. Josué capítulo 7, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: Acã diz a Josué: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha casa, com prata por baixo. Amados, é interessante que no capítulo 6, Deus está garantindo a vitória para Josué, dizendo: Josué, eu vou entregar a terra de Jericó na tua mão, eu vou te entregar tudo que tem lá, eu vou entregar você até os reis daquela cidade. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, Josué: você não pode tocar nas coisas consagradas que estão naquele lugar, você não pode mexer naquelas coisas. Josué transmite a palavra, mas Acã não ouve. Acã desobedeceu. Acã não conseguiu, quando ele olhou o ouro, quando ele olhou a prata, mas principalmente quando ele olhou uma bela capa babilônica, ele pegou a capa, levou para casa. E eu fico imaginando Acã chegando na casa dele: olha aqui, mulher, olha que capa, é uma capa babilônica, ela tem fios de ouro. Essa capa babilônica é feita com a melhor seda que você poderia imaginar. Esta capa babilônica, ela tem história para contar. Olha, eu acho até que essa capa babilônica traz sorte. Aí, querido, sabe o que acontece? Josué chama os seus soldados, 3.000 soldados, para lutar contra a cidade de Ai. Manda os soldados lá. Quando os soldados vão, crentes da vitória, eles entram naquela cidade e tomam uma surra. Voltam, queridos, desesperados, porque além de tomar uma surra, ainda morreram 36 homens. E aí começam a chorar, prantear, dizer: Deus, por que aconteceu isso? Por que essas coisas aconteceram? O Senhor não disse que ia dar vitória. E aí Deus, ele fala: Josué, o teu povo me traiu, Josué. O teu povo não me ouviu, o teu povo não me obedeceu, e por isso a morte recaiu sobre eles. Você poderia pensar e dizer assim: mas só Acã morreu. A palavra de Deus diz que todos da sua família morreram. Sabe o que a desobediência, essa capa de desobediência trouxe? Essa capa de desobediência trouxe morte para o povo que estava com Josué, trouxe morte para a família de Acã e trouxe morte para o próprio Acã. Quantas pessoas têm vestido essa capa de desobediência? Filhos que não obedecem os pais, esposos que não obedecem às esposas. As esposas dão glória a Deus aí, por favor. Quantas pessoas têm sofrido pela desobediência, queridos? Quantas pessoas? Muita desobediência. Não querem obedecer, não querem ouvir, não querem fazer aquilo que está sendo pregado. A palavra de Deus, ela é clara: ouvi o seu Deus e serás seguro, ouvi os seus profetas e serás próspero. E aí a pessoa não ouve, desobedece, quando pensa que não, está na dificuldade, está no problema. Segunda capa da atualidade, eu quero falar sobre mais uma apenas. É uma capa que está em Marcos capítulo 10, versículos 49 a 50. É a capa da cegueira. Diz a palavra de Deus que Jesus parou e disse: chamem aquele cego. E tendo olhado para o cego, disse: ânimo, levanta-te, ele está te chamando. De repente aquele homem se aproxima de Jesus. Jesus olha para ele, cura aquele homem, e quando ele é curado, ele pega a capa e joga a capa fora. Amados, como eu disse, naquela época todo mundo tinha que usar capa. Vai prestando atenção aí, amém? Todo mundo tinha que usar capa, inclusive os mendigos, os aleijados. Para que eles pudessem entrar na cidade de Jerusalém, eles tinham que usar uma capa. Só que eles achavam que aquela capa era para que eles pudessem pedir esmola. Mentira!
Aquela capa identificava o mendigo, identificava o cego, identificava o aleijado, e as pessoas não se aproximavam delas. Eu imagino que aquele cego, e agora você vai entender, quando ele colocou aquela capa, porque não era todo cego que podia entrar em Jerusalém, só cego que tinha capa podia entrar lá. Então quando ele coloca aquela capa, ele fala: eita Deus, eu estou cego, mas tem um monte de cego que está pior do que eu. E quanta gente pensa assim, queridos: eu estou quebrado, eu estou mal, mas tem gente pior do que eu. Sabe o que é isso, amados? Cegueira. As pessoas têm que estar melhor do que você. As pessoas têm que estar vivendo numa condição melhor do que você. As pessoas têm que ter condições de comer, de beber, de adorar a Deus. As pessoas têm que ter condição de louvar a Deus. As pessoas não têm que usar capa de separação. As pessoas têm que usar capa de união. E às vezes, amados, essas pessoas, elas vivem assim, achando uma coisa, mas vivendo outra. Tem um ditado popular que diz: o pior cego é aquele que não quer ver, não é isso? E quantas pessoas têm vivido com esta capa? Quantas pessoas têm vivido desta maneira? Eu poderia continuar falando sobre capas, queridos. Poderia falar sobre a capa de Jeroboão, uma capa de arrogância, uma capa de falsidade, uma capa que só trouxe confusão. Eu poderia falar sobre uma outra capa, e é uma capa de sedução, aquela que foi arrancada de José. Eu poderia falar sobre a capa do moço de Eliseu, que foi colher alimentos no deserto, e achando que estava colhendo coisa boa, estava colocando veneno para dar para as outras pessoas. Tem muita gente que acha que está ajudando, mas está envenenando as outras pessoas. Quantas capas! Mas não dá tempo de continuar falando sobre todas as capas. Por isso, amado, eu quero dizer algumas coisas sobre a sua capa. Quem quer ter uma capa de bênção e vitória aqui nessa noite? Você pode dizer um glória a Deus bem alto aí, querido? Amém? Aleluia. Amados, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite sobre a tua capa é que capa tem prazo de validade. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: capa tem prazo de validade. Aleluia. Amados, todos nós usamos uma capa. Todos nós usamos uma capa. As meninas aqui, acho que todas, né? Ou quase todas, usam capas de advogadas, bacharéis em direito. Mais a Débora que está por aí, não é isso? A Débora lá, não é? O Renato usa capa de quê, Renato? Administrador de empresas, não é isso? Deixa eu ver, quem mais tem faculdade aqui? Usa capa de pedagoga, amém? Agora tem, queridos, tem uma classe muito especial, que usa uma capa chamada dona de casa. Meu irmão, o que seria dos maridos se não fosse essa capa? Não é verdade? O que seria dos esposos se não fosse a capa de dona de casa? Meus irmãos, todos nós usamos capas. Todos nós temos uma capa. Eu uso aqui, eu estou usando uma capa de sacerdote. Esse está usando uma capa de levita. Todos nós usamos uma capa. Só que há um problema aí, queridos. Nós muitas vezes estamos muito mais preocupados com a nossa capa natural do que com a nossa capa espiritual. E aí é que está o problema, meu irmão, minha irmã. Tem muita gente atrás de capa. Tem muita gente querendo ser médico, querendo ser advogado, querendo ser doutor, querendo ser mecânico, querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas se esquece de ser profeta, se esquece de ser apóstolo, se esquece de ser levita, se esquece, enfim, querido, de exercer os dons que Deus tem colocado na tua vida. Sabe o que a palavra de Deus diz, amado? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amado, você quer ser bom profissional,
busca o dom que Deus lhe deu. Amada, você quer ser boa mãe, busca o dom espiritual que Deus lhe deu. Querido, você quer ser um bom profissional aí na área que você está trabalhando, busca o dom espiritual que Deus deu para você, exerça ele, trabalhe com ele, lute com ele, se esforce com ele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E as pessoas vão vivendo, queridos, vão vivendo achando que, o dia que eu quiser, presta atenção, amado, porque isso aqui é aprendizado, amém? As pessoas falam assim, mas no dia que eu quiser, eu ponho a capa. No dia que eu quiser, eu vou virar levita. No dia que eu quiser, eu vou virar mestre. No dia que eu quiser, eu vou virar apóstolo. No dia que eu quiser, eu vou virar pastor. Enfim, no dia que eu quiser, eu vou pôr a minha capa. Só que lá em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28, tem algo muito interessante. Jesus, ele está entrando na cidade de Jerusalém. Então ele para em uma cidade chamada Betfagé. E quando ele para naquela cidade, ele fala com 2 discípulos: vocês vão lá naquela cidadela ali, e naquela cidadela tem um jumentinho. Ele está amarrado com outro jumento. Vocês trazem ele aqui para mim, porque eu vou entrar na cidade de Jerusalém montado no jumento. Aí eles vão lá, sequestram, pedem emprestado o jumentinho, e acontece um negócio. Lucas capítulo 19, versículo 35, depois você lê na sua Bíblia, está escrito o seguinte: que quando eles vão pegar o meio de transporte, quando eles vão pegar a carruagem real, que vai entrar com o rei da humildade, eles tiram a capa e colocam em cima do burrinho. Vai prestando atenção, querido. Eles tiram a capa e colocam em cima do burrinho. Pastor, mas o que você está dizendo? Eu estou dizendo, querido, algo que o Senhor simbolizou naquele dia. Sabe o que ele estava dizendo? A sua capa só vai ter validade até o dia que o Senhor entrar em Jerusalém. A sua capa só vai ter validade até o dia que o Senhor voltar. Pastor, ainda não estou entendendo. Apocalipse, querido, está escrito o seguinte: e eis que eu vi um novo céu e uma nova terra, e aquilo que já estava não valia mais, e vi descendo uma nova Jerusalém. Então, amado, quando o apóstolo João, ele vê uma nova Jerusalém, ele está dizendo que Jerusalém, ela marca um novo tempo, o tempo da volta do Senhor. O que eu quero dizer com isso, amado? Que a tua capa só vai ter validade até o dia que o Senhor voltar. Então pegue a sua capa agora, porque você não sabe se Deus vai voltar hoje, você não sabe se Deus vai voltar amanhã, você não sabe quando Deus vai voltar. Então, se você tem dom, exerça. Se você tem qualidades espirituais, exerça. Seja quem você é, querido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Pastor, mas eu poderia, bem na hora que o Senhor estiver chegando, eu ponho a capa. Amados, a palavra de Deus, ela diz também em Apocalipse capítulo 19, diz que o Senhor, ele vem dos céus, e montado nos céus ele vai estar com uma capa vermelha, toda lavada de sangue, aleluia. E junto com ele estarão os santos, vestidos com capa de linho branco. Capa de linho branco não significa nada, aleluia. Então as outras pessoas não vão ter dons, as outras pessoas vão ter autoridade, mas a capa dele é vermelha, cor escarlate, cor de sangue, cor de julgamento, cor de autoridade. E diz a palavra de Deus neste texto que a única capa que tem validade é a capa de Jesus. Não está escrito assim, né? Mas lá está escrito o seguinte: que na capa dele, na parte que cobre a coxa, e na coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só ele vai ter autoridade, só ele vai ter capacidade, só ele julga, só ele transforma, só ele modifica a vida. Então assuma o seu dom hoje, em nome do Senhor Jesus. Qual o seu dom? Seu dom é para ser diácono, seu dom é para ser levita, seu dom é para ser um mestre, seu dom é para ser pastor. Faça isso, querido, hoje, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um glória a Deus?
Aleluia. Outra coisa que eu quero dizer para você sobre a sua capa: tire a sua capa do cabide. Olha para o irmão que está do seu lado, diz para ele: irmão, tira essa capa do cabide. Amados, presta atenção. O diabo quer ver sua capa no cabide. Sabe por quê? Porque se você estiver sem capa, você está sem autoridade. Se você estiver sem capa, você não tem identidade, não se sabe quem você é. Então o que o diabo quer é que você perca a sua identidade. Olha o que aconteceu com Pedro, quando tiraram a capa dele. Primeira coisa, Pedro foi amarrado. A tua vida não vai para frente, você tenta, não consegue, você não sai do lugar, você procura, mas não acha, as coisas não dão certo na sua vida, porque a capa está no cabide. Amado, outra coisa, Pedro ficou despido. Uma pessoa despida está sem honra. Pedro perdeu a sua honra. Quantas pessoas estão desonradas, quantas pessoas estão sendo humilhadas, porque estão com a sua capa no cabide. Capa no cabide não serve para nada, meu irmão. Você precisa vestir essa capa hoje. Sabe o que mais fizeram com ele? Colocaram vigias do lado dele. Sabe o que é vigia, querido? Quem já sentiu aquele negócio assim? As pessoas de vez em quando falam: estou vendo coisa, parece que tem alguém aqui do meu lado. Isso se chama vigia. Isso se chama opressão. Quando a gente perde a capa, nós somos oprimidos. Quando a gente perde a capa, o diabo ele oprime a gente. Você começa a ver vulto, você começa a ver coisa, você começa a ouvir coisa, porque tem vigia que não é espiritual de Deus do seu lado. Tira a capa do cabide. Eu vou repetir: tira a capa do cabide. Aleluia. E por último, sabe o que aconteceu com ele? Colocaram Pedro num quarto escuro. Sabe o que é colocar você num quarto escuro, querido? É privar você de ver além dos horizontes, é privar você de continuar caminhando. Uma pessoa que está no escuro bate com a cabeça. A pessoa que está no escuro não se enxerga. A pessoa que está no escuro, ela não sabe para onde está indo. A pessoa que está no escuro, ela fica completamente perdida. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e você está perdido, você não sabe o que você quer ser da sua vida, ou se você é alguma coisa, você acha que não deveria ser isso, mas você também não sabe o que você quer ser. Meu irmão, tire essa capa do cabide, veste ela hoje, assume a sua autoridade e vai em frente, querido. Capa no cabide não serve para nada. Você quer uma boa capa de médico? Tira a capa do cabide. Você quer uma boa capa de advogado? Tira a capa do cabide. Capa espiritual. Você quer ser uma boa dona de casa, quer ter uma boa capa de mãe? Tira essa sua capa espiritual do cabide. Começa a mostrar que você é autoridade no reino. Começa a dizer que você veio para espantar o diabo, para pisar na cabeça dele. Você quer ser o que, querido? Bom mecânico? Você quer ser quem? Bom pregador? Você quer ser o que na sua vida? Tira esta capa do cabide e Deus vai colocar dom na tua vida. Deus vai colocar autoridade na tua vida. Deus vai colocar bênção na tua vida. Deus vai começar a dizer: olha a capa dele, é pregador. Olha a capa dele, é autoridade espiritual. Olha a capa dele, é levita. Olha a capa dele, é aquele que expulsa demônio e bota ele para correr. Quem quer essa capa nessa noite, querido? Levanta a tua mão e dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Só tirando a capa do cabide você vai conseguir mudar a tua vida. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com pessoas que estão no escuro. Deus está falando com pessoas que estão amarradas. Deus está falando com pessoas que estão desonradas. E Deus está dizendo: sabe por que você está assim? Porque a sua capa está no cabide. Ah, pastor, mas como recuperar a capa?
Como recuperar a capa? Eu explico. A palavra de Deus, ela explica. Primeiro, querido, que muitas pessoas que perdem a sua capa não percebem, sabia? Muitas pessoas que perdem a sua capa não percebem. Presta atenção, amado. Presta atenção no anda não, em nome de Jesus. Presta atenção. Muitas pessoas que perdem a sua capa não percebem. Sabe o que eu quero dizer com isso, amado? A pessoa, ela vai todo dia trabalhar. Todo dia ela vai para o trabalho. Senta na mesa do escritório, senta na bancada lá que ela trabalha, desenvolve o seu trabalho, mas não dá certo o trabalho. Sabe por quê? Perdeu a capa, perdeu a habilidade natural. Aí então, meu irmão, você tem outras pessoas, e aí é mais sério. Presta atenção. A pessoa entra na igreja, a pessoa ora, a pessoa, ela lê os textos bíblicos, a pessoa estuda, ela cumpre todo o mandamento da igreja, ela até ora pelas outras pessoas, mas a vida dela não muda. Sabe por quê, amados? Romanos capítulo 11, a palavra de Deus diz assim, que foi colocado um espírito de atordoamento. Romanos capítulo 11, versículo 11. Deus deu a essas pessoas um espírito de atordoamento, para que elas não vejam e para que elas não ouçam. Aí essas pessoas não conseguem enxergar que perderam a sua capa. Elas entram na igreja achando que tem capa, mas não tem. Então quando ela ora, a pessoa não cura. Quando ela prega, a pessoa não ouve. E mais, quando ela chora por ela mesma, Deus não recebe as lágrimas, porque perdeu a capa. Aí você vai dizer: pastor, puxa vida, mas essa pessoa então é muito má. Não, essa pessoa não é muito má. Essa pessoa sofre de uma dificuldade que existe em muitas igrejas, e eu quero colocar isso para você nessa noite. Atos capítulo 12 e versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na igreja, mas a igreja orava intensamente por ele. Eu vou ler de novo. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Meu irmão, minha irmã, quem está sem capa não percebe porque fica cego. Se você não ora pela pessoa, ela jamais se recupera. Meu irmão, minha irmã, se tem gente sem capa na tua casa e você não ora por ele, nada vai acontecer na vida dessa pessoa. Se você quer que as pessoas recuperem a capa, orem por estas pessoas, intercedam por estas pessoas, clamem por estas pessoas, chorem por estas pessoas. Pedro estava na prisão, Pedro estava ali totalmente detido, mas ele tinha uma igreja que orava por ele, aleluia. Ele tinha um povo que dizia: não, eu não aceito que Pedro continue nessa situação, eu não aceito que ele continue desse jeito. Então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar por ele. Aí você vai ver, querido, chuva de capa caindo nessa igreja. O dia que a igreja se levantar, o dia que a igreja orar, o dia que a igreja interceder, vai ter chuva de capa nesse lugar, aleluia. Vai ter chuva de bênção, chuva de vitória, oh amado, chuva de revelação da parte de Deus. Ora, intercede pela vida das pessoas. Você pode dizer glória a Deus, amado? Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim, que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Sabe o que significa? Se você orar pela pessoa, poxa, aquele irmão ele não está bem, aquele irmão ele está passando por uma situação difícil, aquele irmão não está legal, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar pela vida dele, eu vou clamar por ele, eu vou pegar aqui o meu azeite, eu vou levar na casa dele, eu vou ungir a casa dele. Olha, talvez eu não consiga fazer isso, porque eu não sei como é que é ainda, mas eu vou dobrar os meus joelhos aqui no meu quarto e eu vou orar por ele. Ora pelas pessoas da tua igreja, querido, intercede pelas pessoas da tua igreja, porque quando a igreja ora, Deus ouve, aleluia. Ore, querido, não perca tempo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite,
que é para você parar de criticar as pessoas e começar a orar por elas. É para você parar de criticar as pessoas e começar a orar por elas. Aleluias. Outra coisa que eu quero te passar nessa noite sobre capas é que você é muito bom, mas Deus é melhor. Você pode ser bom orador, bom pregador, você pode ser um bom levita, você pode ser bom tudo, mas Deus é melhor do que você. Aleluia. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Amados, a palavra de Deus ela diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Olha isso, querido. Pedro amarrado na parte mais funda da prisão, com um soldado de um lado, um soldado do outro, e Pedro, tirando um ronco, puxando uma pestana, tirando uma soneca. Sabe por quê, amado? Porque ele sabia que o Deus que estava lá em cima era maior do que qualquer outra coisa que estava lá embaixo. Aleluia. O soldado poderia prender ele, mas Deus podia libertar, e ele acreditava nisso. Aleluia. Amado, hoje tem muita gente que é apóstolo, patriarca. Eu vi esses dias, não foi na televisão, foi no YouTube, mas eu vi um cara nos Estados Unidos ser consagrado rei. Que negócio é esse, meu irmão? Depois vocês procuram, vem 2 caras assim, com um pergaminho desse tamanho, fica enrolando o pergaminho no cara, dando volta nele assim, consagraram o homem rei. Amados, rei é só Deus. Eu acredito em apostolado, acredito que hoje nós temos apóstolos, mas amado, não é assim não. Todo mundo agora no Facebook é apóstolo. Apóstolo isso, apóstolo aquilo. Eu estava contando esses dias, eu escrevi apóstolo no meu Facebook, apareceu 14. Eu falei, Jesus, eu estava mal, hein? Ele tinha tão pouquinho, né? Amados, nós temos que começar a prestar atenção. Nós não somos melhores do que Deus, e você precisa confiar em Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Se você está preso, se você está amarrado, não sei, se você está com alguma dificuldade, sabe o que Pedro estava dizendo, amado? Satanás, você até pode querer me prender, só que eu tenho um guarda-costa muito forte. O meu Deus é poderoso, Ele vai quebrar essas correntes, eu acredito nisso. Então ele dormiu. Agora, meu irmão, quantas vezes você tem um problema e não dorme? Quantas vezes você tem um problema e passa a noite inteira acordado, porque o problema não te permite dormir? Querido, confia no Senhor. Amém, igreja? Confia no Senhor, e Deus vai fazer o sobrenatural dele na sua vida. Amém? Aleluia. Outra coisa, acredite no sobrenatural. Atos capítulo 12, versículo 7, diz assim: repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Meu irmão, tem uma moda agora que diz assim: vem aquelas pessoas, Senhor bendito e amado, estamos aqui na tua presença gloriosa, e Senhor, eu decreto, eu ordeno, cura agora. Eu fico pensando, Jesus lá em cima, mas é folgado demais, velho. Que negócio é esse, queridos? As pessoas estão no imediatismo. As pessoas acham que tem que orar hoje e a cura tem que acontecer ontem. Meu irmão, é de repente. Deus vai mudar a tua vida quando Ele quiser. Deus vai fazer milagre na tua vida quando Ele quiser. Deus vai colocar felicidade na tua família quando Ele quiser. Deus vai mudar o teu casamento quando Ele quiser. Deus vai transformar a tua vida no dia que Ele achar que deve. E isso quer dizer que você tem que adorar ao Senhor todo tempo, toda hora e a todo momento da tua vida. Vamos acabar com o imediatismo.
A palavra de Deus disse também a ele: Pedro, levanta depressa. E vou passar rápido por essa parte, porque eu vivo pregando isso. Toda vez que a gente prega tem a mesma coisa. Primeiro anjo disse: Pedro, levanta. Quando Pedro levanta, as algemas caem. Meu irmão, sua vida está amarrada, as coisas não estão bem. Levanta, as algemas vão cair. Repete comigo, diga: levanta, e as algemas vão cair. Aproveita e dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, queridos, o inimigo tem criado uma geração de caídos espirituais. São pessoas que não oram, pessoas que não louvam, pessoas que não choram, pessoas que não estudam a palavra de Deus. São zumbis espirituais. Pessoas que não conseguem conceber a presença de Deus verdadeira na sua vida. Levanta, meu irmão. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Amém? A palavra de Deus também disse a Pedro: vista-se e calce as sandálias. Amados, eu creio que aquele anjo poderia ter chegado e ele poderia ter dado um clique. E num clique, Pedro sairia de lá e iria parar na casa de Maria, aonde estavam orando pela vida dele. Eu creio nisso. Só que como Deus, ele é muito meticuloso, então Deus deixou essas palavras gravadas. E ele disse: Pedro, vista-se. E Pedro, calce as sandálias. Amado, não adianta você estar vestido com uma capa se você estiver de bermuda, se você estiver, sei lá como. De que adianta uma capa se você não estiver com o traje completo? Sabe o que Deus está falando? Que antes de pôr a capa, você precisa se revestir. Efésios capítulo 6 e versículo 11 diz que nós devemos vestir toda a armadura do Senhor. Toda, não é só uma parte, querido. Então, amado, se você não está com toda a armadura, você não pode usar a capa. Amém? Presta atenção aqui, querido. Tem muita gente que quer usar capa. Capa de profeta, capa de levita, capa de médico, capa de advogado, capa de mecânico, capa de dona de casa, só que não está revestido. E aí não consegue ser dona de casa, médico, mecânico, advogado, não consegue ser nada. Então, meu irmão, coloque toda a sua armadura. Amém, igreja? Amém. Efésios capítulo 4 e versículo 25 diz que cada um de nós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amados, esta armadura tem um cinto que você precisa vestir, e esse cinto é o cinto da verdade. Meu irmão, se você quer vestir capa, você não pode ser mentiroso. Amém? Se você quer vestir capa, você tem que ser uma pessoa verdadeira diante dos homens e diante de Deus. É por causa da mentira que muitas pessoas têm passado dificuldade nas suas vidas. É por causa da mentira que muitas pessoas têm sofrido. Amados, a mentira prende a pessoa. É por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amado, quando você mente, você fica preso ao diabo. Então coloca o cinto da verdade, para que você possa então vestir a capa. Meu irmão, esta capa também tem uma couraça, e é uma couraça de justiça. Crente tem que ser honesto, tem que ser justo, não pode roubar nos pesos e nas medidas, tem que ser uma pessoa direita, reta diante de Deus. Amado, como você quer usar capa se você não é justo diante de Deus? Como você quer usar capa se quando você sai da igreja você não é uma pessoa honesta, você não paga quem você deve? Que capa é essa que você quer usar, meu irmão? A palavra de Deus está dizendo: usa a couraça da justiça. Justiça é ser honesto, ser íntegro, ser reto diante de Deus. Alguém pode dar glória a Deus aí? E esta armadura também tem calçados. Calçados que falam a respeito do evangelho da paz.
Amado, se você tiver tudo isso, for uma pessoa honesta, for uma pessoa íntegra, mas não conhecer a palavra de Deus, você não vai conseguir agir conforme a palavra de Deus. Então, querido, estude a palavra, leia a Bíblia e encha-se daquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus, queridos. Quem quer receber essa capa agora, amado? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O anjo pediu para que ele ficasse de pé para receber a capa. Então vamos receber a capa de pé. Aleluia. Olha o que acontece quando a gente recebe a capa, meu irmão, minha irmã. O versículo 9 de Atos 12 diz assim: e saindo Pedro, seguiu o anjo, não sabendo o que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Amados, muitas pessoas acham que Pedro estava confuso. Pedro não sabia o que estava acontecendo, mas na realidade, a vida espiritual de Pedro estava se fundindo com o plano real que ele estava. Aleluia. Se você receber esta capa nessa noite, a tua vida espiritual vai se fundir com a tua vida natural. Aleluia. Isto significa que as suas orações vão ser cumpridas. Isto significa que o Espírito Santo de Deus vai estar sobre a tua vida. E isto significa que anjos do Senhor vão levar claridade para a tua vida, para a tua casa e para o teu ministério. Aleluia. Quantos querem receber isso nessa noite? Oh, aleluia, Espírito Santo. Tenho visto tantas pessoas, queridos, que muitas vezes querem receber o espiritual, mas ainda não conseguiram fundir o natural com o espiritual. Ah, amado, mas se você puder fazer isso nessa noite, a palavra de Deus diz que tudo que você ligar no céu estará ligado na terra. Aleluia. Liga a tua profissão na terra, que Deus liga no céu. Aleluia. Liga o teu problema na terra, que Deus liga no céu e resolve. Aleluia. Liga o teu problema de saúde no céu, que Deus cura na terra. Aleluia. Começa a ligar o espiritual no natural, porque Deus vai fazer isso na sua vida nesta noite. Aleluia. Comece a ligar, querido. Comece a receber essa capa nessa noite, porque Deus quer fazer diferença na sua vida em nome de Jesus. Comece a desligar a tristeza da terra, porque se você desligar a tristeza da terra, aleluia, Deus vai ligar a alegria no céu. Oh, glória a Deus. Comece a desligar os teus problemas financeiros da terra, porque se você desligar eles da terra, Deus vai trazer prosperidade do céu. Aleluia. Comece a desligar o teu problema no casamento da terra, porque se você desligar ele da terra, Deus desce com a solução do céu. Aleluia. Oh, glória. Quem tem capa? Quem tem capa tem dupla honra. Aleluia. O versículo 10 diz assim: e passou com o anjo a primeira e a segunda guarda. Aleluia. O texto é pequeno, mas o significado é grande. Oh, glória. A palavra de Deus fala sobre um homem, aliás, sobre dois homens. Um chamava Elias, outro chamava Eliseu. Um disse para o outro: eu só te largo quando eu tiver a porção dobrada da tua bênção. Aleluia. E agora nós vemos este homem preso na cadeia, e a palavra de Deus diz que ele passou pela primeira porta, e ele passou pela segunda porta. Aleluia. Tem muita gente que passa pela primeira, mas não passa pela segunda. Tem muita gente que entra na igreja, recebe batismo, recebe autoridade, mas não consegue vencer as suas dificuldades. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite: não te chamei aqui para receber uma honra pequena, não te chamei aqui para sair daqui como você entrou. Você entrou na primeira porta e vai sair pela segunda. Você recebeu a primeira honra e vai receber as duas, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Quantas pessoas nós temos visto atualmente que precisam receber a dupla honra, precisam receber aquilo que o Espírito Santo quer entregar para você, querido. Oh, glória. Hoje Deus quer te entregar esta honra. Hoje Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer algo diferente no teu coração.
Aleluia. Eu quero encerrar essa pregação nessa noite dizendo algo. A palavra de Deus, ela é tão soberana, tão poderosa. Oh glória, recandaramaçô, rebalama sorecandalama xérias. A palavra de Deus diz que Pedro e o anjo, eles estão andando. Veja isso, amado, veja isso. A palavra de Deus diz que Pedro e o anjo estão andando. Só que quando eles chegam perto do portão, o portão se abriu automaticamente. Oh amado, isso poderia ser uma grande bênção por si só, mas eu vou dizer para você por que esse portão se abriu automaticamente. Havia 3 classes ali de autoridade que entravam na cadeia. A primeira classe era o soldado comum. Quando o soldado comum entrava, ele tinha que abrir a porta da cadeia para poder entrar. Então ele ia, abria a porta e entrava. Quando um general, ouve aí, quando um general entrava na cadeia, quando ele chegava perto, ele falava que abram-se as portas. E então 2 soldados abriam a porta da cadeia. Mas quando o rei, Herodes, quem quer que seja, ia entrar na cadeia para entrevistar o preso, para dar uma ordem, ele não abria a boca. Quando o rei entrava, os soldados corriam e abriam a porta para ele. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai ter honra de rei. Aleluia. Você não vai ser honrado de qualquer forma. As portas dos céus vão se abrir automaticamente para você. Aleluia. Deus vai fazer diferença na tua vida. Você vai ser honrado, mas não simplesmente. Deus quer colocar dupla honra na sua vida. Deus quer que os portões se abram, não para o soldado, não para o comandante, mas para o rei. Aleluia. Quem quer receber essa honra nessa noite? Quem quer receber essa honra nessa noite? Quem quer receber em nome de Jesus? Oh glória, oh glória, oh glória. Oh rei balamaçou. Glórias ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. A tua palavra foi pregada, Deus. Hoje o Senhor disse, Pai, que nós temos que tirar a capa do cabide. Hoje o Senhor disse, meu Deus, que nós temos que mudar algumas coisas. Mas nesta noite o Senhor disse, oh Deus, que nós seremos honrados de uma forma diferente. Eu creio nisso. Eu creio nisso, querido, mas para isso você tem que orar. Havia uma família orando pela vida de Pedro naquela casa. E se você não orar nesta noite, nada vai acontecer. Mas se você orar, as algemas vão cair, os portões vão se abrir e a tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quebra o orgulho agora. Quebra o medo agora. Quebra a timidez agora. Quebra, 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 quebra em nome de Jesus, Deus. Começa a quebrar as correntes aqui, Senhor. Começa a quebrar as correntes. Começa a descer com o espírito de humildade nesse lugar. Começa, Senhor, a tocar com o teu Espírito Santo e dizer: eu estou aqui para trazer claridade sobre a tua vida. Eu estou aqui para mudar o rumo da tua história. Eu estou aqui para que você seja honrado. Eu estou aqui para que as portas dos céus se abram sobre a tua vida. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. Feche seus olhos, querido, comece a orar. Comece a interceder, os intercessores. Oh, triste andei até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Aleluia. Oh, Espírito Santo, começa a operar neste lugar, Deus. Começa a tirar a gente da prisão agora, Pai. Esta pessoa que entrou aqui, meu Deus, e estava com a vida amarrada. A vida dela não andava, a vida dele não andava. Mas nesta noite, o Senhor está clareando esta cela. Oh, Jesus, eu vejo algemas caindo nesta noite. Oh, Espírito Santo, eu vejo pessoas libertas nesta noite. Eu vejo pessoas cheias da unção, cheias da presença, da autoridade de Deus. Oh, glória. Jesus tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. E canta lama, chega lama, O Senhor Jesus, aleluia. tocou-me. Glória, 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 glória a Deus. Amado, em nome de Jesus, abra a tua boca agora e comece a clamar no nome do Espírito Santo. Se tem crente batizado no Espírito Santo agora, libera as tuas línguas. Se tem crente aqui nesse lugar hoje que quer fogo do Espírito Santo, libere as tuas línguas, libera o teu fogo, libera a tua capa, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Tira da prisão agora, Deus. Tira, Deus. Começa a vestir. Começa a vestir. Começa a vestir. Entrega a sandália. Entrega a sandália. Oh, Espírito Santo. Entrega a capa. Oh, em nome de Jesus. Amado, você não sabia, mas você estava sem capa. Mas hoje Deus está colocando a tua capa de novo. Aleluia. Hoje Deus está restaurando a tua capa. Recebe a tua capa em nome de Jesus.